Qual o impacto da cultura organizacional no engajamento dos colaboradores? E será que uma plataforma digital pode ajudar no diagnóstico e no desenvolvimento de soluções para as empresas? Bom, esse foi o tema da conversa de hoje. A nossa convidada vai contar como ela deixou o trabalho em uma grande empresa para fundar a PeopleTech Cultua e vai explicar a importância da cultura na inovação das empresas. Agorinha, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast lindo, maravilhoso, sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica com a gente aí até o final, porque elas dão dicas sensacionais e imperdíveis. Bom, já começo agradecendo aos apoiadores que contribuem lá no nosso financiamento coletivo. Muito obrigada! Vocês são incríveis e são essenciais para manter esse projeto de pé. Para conhecer o financiamento, clica nesse link que eu vou deixar aqui para assistir a explicação do projeto. Aproveita e vai lá no site apoia.se/empreendedelas e deixa sua contribuição também, no valor que você quiser. Você também pode deixar o seu apoio pelo Patreon, se por um acaso você estiver fora do Brasil, e contribuir sem desembolsar nada, escutando os episódios pela plataforma Orelo. Para quem achou o podcast no YouTube e está chegando aqui agora, não deixe de se inscrever no canal para saber sempre que sair uma entrevista nova. E curte o vídeo também, que isso ajuda demais, vocês nem imaginam o quanto. Se não fosse útil, eu nem ficava aqui pedindo, né, gente? Mas é necessário. Bom, agora vamos ao nosso bate-papo de hoje. E para falar um pouco sobre cultura organizacional, eu convidei a fundadora e CEO da Cultua, uma People Tech especialista em diagnósticos de cultura personalizados, gestão de rituais e People Analytics. A Lívia Brandini é uma entusiasta da tecnologia nos processos de transformação empresarial. Ela tem mais de 8 anos de experiência em gerenciamento de projetos e consultoria Lean no segmento de serviços industriais diversificados, em multinacionais alemãs como a ThyssenKrupp e a Kiefer. Mas eu vou deixar a Lívia mesmo explicar direito essa história para a gente. Olá, Lívia! Seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de experiências, de negócios, de inspirações. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Ju, tudo bem. E você? Ah, tudo ótimo. Maravilha. Adoro dias de gravações, dias de aprendizado, de me inspirar também. Nossa, como me inspiro nas minhas entrevistadas. Eu amo. Ai, que legal, essa troca é muito importante, né? Ah, pois é. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Mas vamos começar já sabendo mais de você. Então, por favor, defina-se quem é Lívia Brandini? Conta pra gente. Bom, pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, né, para você que vai nos ver, nos escutar. Eu me chamo Lívia, eu sou, acima de tudo, uma curiosa, né? Sou engenheira de formação, engenheira mecânica. Me formei em Brasília, na Federal de Brasília. Fiz graduação sanduíche, morei uma época na Alemanha, voltei e resolvi empreender, né? Eu tenho 32 anos, fiz uns anos aí de carreira, né, bem legais na indústria. Eu comecei no chão de fábrica, né, como uma boa engenheira, mas atuei principalmente com engenharia de produção. Acabei, né, não ficando tanto ali na questão técnica da mecânica. Queria, né, me expandir, sempre tive um perfil meio generalista, então queria aplicar os meus conhecimentos da universidade e fui trabalhar na indústria. Eu passei como trainee da ThyssenKrupp, num programa seletivo, né, que aconteceu, e comecei minha carreira. Na verdade, me formei em Brasília, vim para o Rio de Janeiro, porque a vaga da ThyssenKrupp era aqui, e já estou morando no Rio aí agora, já tem 9 anos. Gosto muito de tecnologia, sou meio nômade, ando meio nômade também, isso diz muito sobre mim, assim, depois, né, nesse pós-pandemia que aconteceu,
a gente se adaptou muito aos novos modelos de trabalho, ao trabalho remoto, né? Mesmo desde antes, no cargo que eu ocupei, eu tinha bastante flexibilidade para poder trabalhar de casa também, numa época em que o home office ele ainda não era tão falado, mas já estava habituada e agora com essa opção, né, de poder estar e atuar de vários lugares, como eu tenho família em Brasília, como eu tenho amigos em São Paulo também, às vezes eu fico aí viajando e, né, a Cultua, que é a startup que eu fundei, já tem 2 anos, acho que a gente está em operações. A Cultua, ela é uma empresa officeless, né? Então não tem escritório, a gente trabalha de qualquer lugar. Então, nosso time tem gente do Chile, tem gente de todos os lugares do Brasil, temos uma designer na Austrália. Então, assim, é muito bacana essa mobilidade, né? Olha só que legal. Aqui, mas reparei uma coisa aqui, você deu uma roubada aí na sua resposta, viu? Deu uma roubadinha, você misturou aí a definição já com a sua formação, um pouquinho da história. Oh, pô, não vale. Acaba aí com a graça da minha perguntinha. Todo mundo fala, nossa, pergunta difícil, como que eu me defino? Você já mandou aí a Mas graduação. então eu vou dar uma remendadinha. Vamos lá, voltando, rebobinando. Voltando agora, né, sem falar tanto de carreira, né, da nossa profissão, que essas coisas às vezes elas realmente se É, confundem, quero saber né, no de que nos você. significa. Ah, Mas vamos lá, eu sou mulher, né? Acho que isso diz muito assim sobre, né, a nossa trajetória. Eu sou mulher, sou feminista, sou parte da comunidade LGBTQIAP+, também, então assim, me identifico bastante com, né, com esse movimento. E sou brasiliense, mas moro no Rio, então, né, brasiliense carioca, já carioquei aqui também. Que mais? Eu tenho alguns hobbies, né? Não sei se faz sentido eu compartilhar alguns deles faz aqui, demais. mas eu gosto muito de praticar yoga, eu gosto de fotografia, gosto muito de viajar. Que mais? Sou pernalta, saio no carnaval na perna de pau. Ó, eu ia perguntar esse pé o quê? Sou Gente, perna pernalta, de pau. Esse é diferente. Bem gosto muito da diferente. folia, assim, gosto muito da alegria que é o carnaval, né, brasileiro, o carnaval carioca, e gosto desses blocos de rua. Então, é um momento de muita liberdade, de muita curtição, né? Já fiz teatro também, faço balé clássico, né? Então, assim, eu gosto de descobrir coisas novas, de estar sempre aprendendo. Gente, Gosto de que, desafios, né? que Então, perna de pau para mim versatilidade. era um É, sonho, um desafio. super. Nossa, que versatilidade. Adorei. Que isso, vai gostar do carnaval de BH, viu? Você gosta de um carnaval de rua? Pois é, eu Tem queria que ir para o aparecer. Carnaval em Ouro Tem que Preto, aparecer. não Não, fui ainda. BH. Ouro Preto não. Ouro Preto Em já BH, era. Ouro é Preto já melhor era. de BH? Foi-se o tempo que o negócio era carnaval, porque teve, né? Teve uma época, mas aí já tem tempo, viu? Deve ter bem uns 20 anos, que o negócio era ir para o interior aqui, no carnaval. Cidade histórica, Ouro Preto, Diamantina, até Tiradentes teve sua época, mas agora não, é BH. BH tá bombando. Uhum. Depois vocês escutem todas, o episódio sobre o carnaval que eu lancei esse ano, que eu falei um pouquinho da história, de como começou o carnaval aqui. Muito bacana, viu? Tá, Legal, legal. chega aí, tá bom demais. Programa versátil também. Episódio sobre o carnaval. Pois é, mas são mulheres do Carnaval de BH, porque a gente tem blocos Legal, feministas aqui, né? Femininos e feministas, formados muito só por legal. mulheres e tal, bloco autoral, muito bacana, muito legal. Mas então, voltando agora para sua formação, né? Engenheira Sim, e adoro, mas tá vendo como que contar a nossa história mostra já um pouco do negócio? Olha a versatilidade, esse monte de coisa que você faz, um monte de hobby que você tem, começou na engenharia e foi parar numa startup, uma people tech. uma people tech, e eu estou adorando as techs, estou adorando. Por aqui já passaram várias techs, adoro a história das techs, principalmente a história do officeless.
Acho o máximo. Então, explica pra gente o que que é uma People Tech. Bom, Ju, uma People Tech é uma empresa, né, uma startup de base tecnológica com foco em pessoas, com foco em métricas que falam sobre pessoas, né? No nosso caso, na Cultura, também a gente existem muitas startups, né, do nosso segmento que se intitulam HR Tech, né, que é uma startup de RH, de recursos humanos. Esse nome até já está um pouco caindo em desuso, né? Tem gente que fala relacionamentos humanos, eu confesso que eu prefiro do que de recursos, né? Mas a gente, né, cunhou esse termo People Tech, a gente prefere se posicionar como uma People Tech, porque é algo que vai além só de um departamento da empresa, né? Só de uma área, porque as pessoas estão por trás de todos os processos, de todos os projetos, né? E são elas que suportam a estratégia da empresa. Então, ao ouvir as pessoas, a gente consegue aproximar os tomadores de decisão, né? A alta gestão da empresa de todo mundo que compõe ali, né, essa cultura, esse quadro, e na cultura a gente é focado, né, nós somos especialistas em diagnósticos de cultura personalizados e em gerenciamento de rituais e boas práticas de gestão de pessoas também. Muito bom, muito bom. Mas antes de você falar mais detalhes da cultura, eu queria saber um detalhe que não sei se me passou aqui batido, mas você estava na ThyssenKrupp, é essa? Uhum, E aí uhum. você já saiu direto para montar a cultura, para fundar a cultura? Como é que foi esse Não, caminho aí, teve. essa trajetória? Legal. A ThyssenKrupp eu comecei como trainee, né? Eu era já uma agente de transformação de mudança, então os trainees estavam sendo desenvolvidos, né, para liderar projetos dentro da empresa. A ThyssenKrupp tinha várias empresas do grupo e eu comecei trabalhando numa empresa que era de prestação de serviços industriais diversificados, né? Especialistas em manutenção, em construção, em obras da indústria. E eu me desenvolvi como uma agente de mudança no sentido de otimizar os processos e projetos, né, das obras da empresa. Então, com base na filosofia Lean da Toyota, né, do sistema de produção, de melhoria contínua, enfim, né, manufatura enxuta e à medida em que eu fui me desenvolvendo, eu também coordenei alguns projetos de planejamento, virei uma consultora interna da empresa e essa empresa que eu estava, né, do grupo ThyssenKrupp, a RIP, ela foi adquirida por uma outra multinacional alemã, líder, né, no segmento de serviços industriais, e eu acabei optando por seguir na RIP nessa época, né, continuei, estava indo bem, estava, né, sendo reconhecida, crescendo na empresa, e no final da minha trajetória lá, eu tive a oportunidade, né, eu fui convidada para assumir uma vaga como gerente, né, uma gestora da transformação digital do projeto da holding alemã, que já era outro grupo, o Grupo Kepler, né, no Brasil, e eu, por já ter, né, morado na Alemanha, falava alemão, enfim, trabalhava como Lean Leader dentro da empresa, fui convidada para essa oportunidade, foi um projeto super bacana, né, que eu tive a oportunidade de implantar no Brasil, era um projeto da indústria 4.0, então, que automatizava a coleta de dados, substituir o papel nas operações, né, por relatórios automáticos, medições Ah, legal. automáticas, e levava qualidade de vida para as pessoas, né, para os operadores que estavam em campo também. Então não tinha tanta burocracia, aquela papelada toda mais. E nessa oportunidade, né, eu também comecei a entender melhor como que funcionava o modelo de gestão ágil, né? A gente estava ali desenvolvendo praticamente a quatro mãos, ali Brasil e Alemanha e vários outros países também, né, dessa holding, o produto digital dela. Então, eu tive essa chance de poder reportar erros e falhas e oportunidades de melhoria no sistema, né, que os usuários viam para os desenvolvedores na Alemanha, e foi aí que, né, eu já gostava bastante de tecnologia, claro, mas pude atuar com inovação, com, né, agilidade, Scrum e tudo mais, e eu adorei, né, adorei esse projeto, adorei
essa atuação, e foi quando eu pensei, puxa, não, olha só, né? Talvez faça sentido empreender, porque eu me considerava uma intraempreendedora nessa empresa. Eu tinha bastante autonomia, liberdade de criar, de propor melhorias, né, novas ideias, enfim, e capacitava também as pessoas a utilizarem esse sistema. É, mas aí chegou num ponto da minha trajetória lá, aí nesse ponto eu já estava na empresa há praticamente mais de 5 anos, e aí eu pensei, mas puxa vida, né, como todo projeto, existem algumas barreiras, algumas questões que acontecem ali, muitas vezes até mesmo políticas, e aí eu comecei a pensar, cara, mas senti um certo desalinhamento cultural, sabe? Quando você olha ao seu redor e pensa assim, ai, mas será que eu estou no lugar certo? Será que esse lugar faz sentido para mim? Será que, né, continuo me sentindo inspirada aqui pelas decisões, pelos posicionamentos, né? E muitas das coisas que eu gostaria que fossem diferentes, muitas vezes eu não tinha embora eu tivesse autonomia, eu não tinha tanto poder decisorial, né, sobre algumas questões. E aí eu pensei, talvez seja o momento, né, de aerar minha carreira, de fazer uma transição de carreira. E aí foi quando eu decidi, né? Eu senti que já não fazia mais sentido, que já tinha aprendido bastante, já tinha contribuído bastante e resolvi transicionar. Aí sim que eu, né, tive um momento de, claro que isso não foi da noite para o dia, né? Foi toda uma maturação de pensamento, porque lá eu recebia, né? Eu ganhava um bom salário, né? Se a gente compara com o mercado, É mas difícil, né? por uma Pesa, série né? pesa um pouco, né? Pesa. Às vezes a gente vai muito se acomodando e eu falei, ai, não, acho que não, né? Acho que preciso de uma mudança. A gente sente, né? Quando chega no nosso limite, é quando a gente já sentiu, né, que já provou tudo o que precisava provar para si, para o universo, para os outros, a gente tem certeza que uma chave virou e a gente fala, não, é agora, né? Tem uma hora que a chave vira e a gente fala, é agora. E aí eu saí da empresa, ainda não tinha, né, muitas coisas em vista, mas Pois é, no você saiu assim na tora, sem ter começado outro negócio, sem saber o que ia fazer. Não, não, eu estava Porra, olhando umas coragem. vagas, Bacana. eu Coragem. tava olhando umas vagas, eu já tinha algumas empresas em mente, mas aí eu vi uma oportunidade muito bacana que me interessou, que era um programa de inovação aberta de uma multinacional holandesa no Rio, com uma aceleradora carioca, né? E tinha a ver com inovação, tinha a ver com gestão ágil, tinha a ver com produtos. E aí eu pensei, ai, que legal, eles estão recrutando pessoas para participarem desse projeto, né? Desse programa de inovação aberta e eu vou me inscrever, né? Eles analisaram os candidatos e convidaram, acho que eram umas 40 pessoas, enfim, dos inscritos, e a gente passou por uma semana de ideação, em que essa empresa levou vários desafios, né? Que ela estava querendo resolver junto com a comunidade, ou seja, inovação aberta, né? Quando a empresa reconhece que talvez as melhores soluções, né, as ideias mais criativas possam estar fora da própria empresa e aí costura isso, né, a quatro mãos. É, Ju, te peço só um minutinho, porque Tudo estão bem, tocando meu interfone aqui. tá bom. Agora voltamos, podemos voltar. Uma pequena interrupção. Uma pessoa muito requisitada aqui pelo iFood. Eu também gostaria de ser requisitada assim pelo iFood. Mas podemos continuar, então, falando do programa de inovação, né? Que você participou, e aí, pode continuar. Como é que foi? Exato. A gente, nesse programa de inovação aberta, é, haviam muitas pessoas ali e essa empresa levou desafios para que o mercado, né, para que a comunidade ajudasse ela com ideias criativas, ideias externas à empresa a solucionar. Então, tinha um desafio de analytics, de hardware, de logística e um desafio que particularmente me interessou, que era de pessoas e cultura. Era sobre como afiliar e engajar mais os colaboradores na empresa. E aí eu pensei, puxa vida, né? Talvez todos os outros façam mais sentido com o que eu fazia antes, com a minha trajetória, essa questão de analytics e tal. Mas eu gostaria muito de
apoiar nesse desafio de pessoas e cultura, porque todo o processo de transformação, né, seja transformação digital, qualquer melhoria contínua, ou qualquer mudança, sempre vai impactar, né, ou sempre vai ser embarreirada por uma resistência da cultura, né? Então a cultura precisa mudar para que a gente se abra a essa gestão de mudança nas organizações, né? E aí eu Uhum. pensei, puxa, eu acho que essa que é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É o Aham. meu gatinho aqui. É, resolveu passar, deixa. Enquanto não passar, não vai parar. Então é melhor deixar. Vamos à pergunta de milhões. Vamos lá. E aí, essa que era, assim, me intriga, né? Me intriga bastante. Eu pensei, é isso, por trás de todos os processos, todos os projetos estão as pessoas, né? E quantas vezes existe um abismo entre as pessoas que tomam as decisões e o envolvimento de todo mundo que está na ponta das operações, o que que as pessoas sentem, como que elas estão conectadas à empresa, será que elas se sentem pertencentes àquele lugar? Porque isso impacta, né, esse nível de conectividade com o negócio, com a empresa, com seus líderes, impacta diretamente como elas performam na organização, né, os resultados do negócio, além do bem-estar, claro, né? Então, assim, cada vez mais as pessoas têm se tornado mais exigentes para ter uma cultura que seja mais colaborativa, mais engajadora, mais saudável, né, mais propensa a essas transformações que as empresas querem ver, né, tanto nos negócios quanto no mundo. E muitas vezes a empresa ela é uma barreira, né? A própria cultura da empresa é uma barreira a esse processo de transformação. E aí, nesse projeto, não, desse programa, né? Durou quanto tempo? O programa em si, né, algumas startups que idearam soluções que foram selecionadas, né, pelo board da empresa foram aceleradas por 8 meses. E aí foram 8 meses desse trabalho conjunto, né, decupando as dores da empresa, entendendo quais eram as melhores soluções, né, para essas dores, o que que essa persona, né, do colaborador sentia, o que que buscava, como que a gente poderia endereçar esses problemas, né, esses desafios, e aí a gente modelou todo um negócio, né, um modelo de negócio, um produto, né, nossa solução ali, e apresentou isso, implementou esse produto, era um produto digital, né, era uma plataforma, implementou esse produto e fez um grupo focal ao final com os colaboradores, né, vários colaboradores dessa empresa, para ouvir o feedback deles e para avaliar se a empresa iria investir nessa solução. Foi de 16 startups do programa, 3 terminaram em negociações avançadas com essa empresa, e na época, né, a gente tinha um outro nome, se chamava Mojo. Foi a minha primeira experiência empreendedora, assim, no mercado, né, livre, e a gente não foi adiante nesse programa, né, batemos ali na trave, cometemos alguns erros, e foram muitos Normal. aprendizados também, Aí você tinha aprendizados. sócios, né? Eu tinha co-founders, né, potenciais sócios, que eram pessoas também que, assim como eu, estavam ali, né, naquele programa, foram selecionados, Ah, cada um sim, tinha é um porque objetivo. você entrou como você, pessoa, Lívia, entrou, Sim, conheceu, como se fosse um trabalho de grupo da escola. Aí você exato. juntou com as pessoas de lá. Ah, sim, entendi. Exato. E a gente acabou, assim, se dando muito bem e montando um time de verdade, né, nesse projeto. E vislumbrando abrir uma empresa, etc. Mas quanto mais o tempo passa, mais a gente vai conhecendo o perfil das pessoas e que às vezes as pessoas estavam em busca de outras coisas e tudo bem, né? Então, queriam se desenvolver numa carreira corporativa, da indústria, queriam prestar consultoria, queriam aprender. Então, no final, a gente foi entendendo assim, puxa, foi um aprendizado super bacana para todo mundo, mas cada um acabou seguindo o seu rumo. A gente tem uma boa relação até hoje, né? A gente ainda tem contato, mas parte só desse time continuou nessa luta, né? Assim, do empreendedorismo. E a gente pensou, puxa, a gente tem um produto super legal na mão, né? Mas a gente não pôde, dentro do programa, fazer escutas amplas de mercado para saber quantas outras pessoas, quantas outras empresas também tinham essa dor e estariam dispostas a pagar por uma solução dela, né? Então, a gente
resolveu validar amplamente, fazer várias escutas de mercado com empresas de diferentes portes e segmentos e foi refinando o nosso entendimento de será que a gente estava atuando sobre a dor certa? Será que aí tinha realmente uma grande oportunidade de mercado? E aí a gente resolveu se inscrever num programa de aceleração chamado Founder Institute, né, que é uma das maiores aceleradoras pre-seed do Vale do Silício. E nesse programa a gente pivotou, né? A Mas gente isso aí no Rio mudou. mesmo, né? Tudo aí no Na Rio. verdade, na verdade eles têm vários capítulos, né, no mundo inteiro, mas a gente se inscreveu no capítulo do Paraná. Então foi na época da pandemia, foi logo no início da pandemia, tudo teve que ser digital, né? Todo mundo teve que se adaptar rapidamente. E, e a gente, por isso, tem muitos parceiros, muitos mentores, muitos conselheiros do Paraná, que é um dos maiores polos de inovação emergentes, né, do Brasil hoje. Olha, que legal. Muito legal. E aí que você falou que vocês pivotaram e já foi para a ideia de diagnóstico de cultura. Exatamente, exatamente. A gente Ah, sim. simplificou, porque o produto anterior era um produto que acabou se tornando muito robusto, cheio de funcionalidades, e claro, né, que isso também traz um tempo de desenvolvimento maior, um custo maior para esse mínimo produto viável, né, que a gente estava Uhum. desenvolvendo. E então a gente resolveu simplificar, a gente resolveu ir na essência Ah, daquela sim. dor Vocês e entender enxugaram, onde né? tinha Entendi. a maior oportunidade de mercado, que a gente pudesse atender empresas diversas, né, diferentes portos e segmentos também, para que a gente gerasse valor rapidamente, né? Então, testasse algo rápido, colocasse uma ideia de produto no mercado e fosse com os aprendizados maturando isso, direcionando isso com mais assertividade e com menos gastos, né, em algo que fosse, por exemplo, um interesse de apenas uma empresa. Sim, entendi. Acho que eu entendi. É Mas o aí, conceito, é o conceito de desenvolvimento do cliente. Quando você investiga a fundo o que que as pessoas buscam, o que que a maioria, né, um potencial de mercado mesmo, o que que as empresas pagariam para solucionar. Existem milhares de dores, mas muitas vezes cada perfil de cliente tem uma visão, tem uma demanda, tá num timing diferente, né, para comprar alguma solução e a gente foi investigar isso a fundo, né, com foco no cliente, no interesse do cliente. E a partir disso a gente viu, né, descobriu esse desafio que é que a grande maioria das empresas tem dificuldade de compreender a sua real cultura instalada e com isso também não consegue nortear suas estratégias de gestão de pessoas da forma mais assertiva, né? Então, hoje as nossas pesquisas, o que que elas fazem? Elas medem as distâncias, os gaps entre a real cultura instalada, aquela que é vivida, percebida, praticada por todos na organização, versus a cultura desejada, que é aquela que a empresa desenhou, que é né, ela mira naquilo, ela quer ser identificada como aquilo por todos, ou ela acha que ela já é, porque está escrito nos documentos, nas frases bonitas nas paredes, mas muitas vezes aquilo não é aderente ao que de fato é reforçado no dia a dia, praticado e percebido por todos. entendi, entendi. Mas então a cultura, ela presta serviço para empresas, né? É uma B2B. E fazendo o quê exatamente? Além das pesquisas, né? Que você já falou que vocês fazem dentro da Sim. empresa. A gente coleta dados, trata esses dados rapidamente, são dados em profundidade. A gente tem alguns diferenciais, como métricas personalizadas para a cultura de cada cliente, perguntas abertas que permitem a gente não enviesar as respostas dos colaboradores, ou seja, vem à tona aquilo que ele sente, fala, né, pensa sobre a empresa, sem indução do pensamento nele, e com isso a gente consegue descobrir, metrificar e priorizar quais são os reais desafios da empresa
né, pontua tudo isso, esses principais desafios culturais, os principais gaps, que são pontos de atenção, e recomenda diretrizes estratégicas e ações para que essa empresa implemente, e dali a 6 meses a gente meça de novo os resultados. E além disso, a gente tem um segundo produto, que é de gerenciamento de rituais, ou seja, uma vez que a gente descobriu quais são os desafios dessa organização, a gente sugere rituais que são encontros, cerimônias, né, eventos periódicos personalizados para fortalecer aspectos daquela cultura que estão distantes, que a empresa gostaria de ser, mas que na prática não está acontecendo. Então, são dois produtos que se casam rumo, né, a uma cultura cada vez mais positiva, mais engajadora, mais autêntica, em que há um alinhamento entre o discurso e a prática na organização, e quando as pessoas percebem isso, elas se conectam, elas se engajam, elas performam muito mais. Ou seja, quando os líderes realmente fazem o que eles falam sobre cultura, ou seja, eles dão o exemplo, né? Então, Uhum. assim, parece uma coisa muito simples e muito sutil, mas a gente vê que existem ainda muitas culturas que muitas empresas que não investem em gestão de cultura, que têm questões a serem trabalhadas sobre segurança psicológica, algumas culturas que são mais agressivas, mais tóxicas, que as pessoas não têm espaço para inovar, para falar o que elas pensam. E, claro, isso prejudica a melhoria dentro de qualquer organização. Pois é, você acabou falando aí de dois temas que eu ia te perguntar, porque quando eu entrei no seu LinkedIn, eu vi lá que você colocou rituais potencializando culturas, né? Aí agora você respondeu, já são esses rituais, então, são Então, esses esses eventos, seria o quê? Tipo, workshops, assim? poderiam ser workshops, mas existem Depende vários da tipos de solução, ritual. né? Existem vários tipos de ritual, né? Cada ritual tem um objetivo. Existem rituais para fomentar alta performance nas equipes, rituais para fomentar um senso de integração maior, rituais para alinhar as expectativas e o que vai ser feito naquela semana. Então, podem ser até mesmo happy hours, né? Rituais de one-on-one, feedback, check-in semanal, rituais, né? Cerimônias da agilidade também são considerados rituais, por exemplo, uma daily, né? Que é uma reunião diária, mas a gente não quer um volume de ritual, e sim metrificar o quanto que as pessoas percebem a eficácia dessas trocas pessoais. Será que isso está sendo produtivo? Será que isso está sendo inspirador? Será que isso está trazendo resultados diferentes para a organização? Então, a gente tem um dashboard em que esses rituais são automaticamente integrados nas agendas das equipes, a gente permite parametrização de cadências de conteúdos educativos personalizados também, com boas práticas, o que fazer, o que não fazer, o que esperar dessa troca pessoal. E após o ritual acontecer, né, porque ele tem data e hora para acontecer, quando todo mundo participa, logo em seguida os convidados, né, recebem pulsos para avaliação e feedback, em que eles dão nota para essas trocas, sugerem, né, dizem o porquê que eles estão dando essa nota e sugerem melhorias e insights para a organização. Esse foi o produto que está em Bacana. desenvolvimento com a Vivo. Ah, legal. Então, além de trabalhar o diagnóstico, você já propôs soluções também, né? Ah, Sim. bacana. E o outro tema que você só falou por alto, vi no LinkedIn também, já te falei, agora é minha rede favorita, você falou de inovação, né? E eu vi Sim. lá era uma entrevista, um painel que você ia participar, falando sobre cultura e inovação, se Uhum. ajuda ou atrapalha. Fiquei curiosa, fiquei curiosa. Ajuda, Sim. atrapalha, depende da cultura, ou pode-se trabalhar por uma cultura de inovação? E aí? Sim, bem legal essa pergunta. Eu tenho um podcast também gravado sobre cultura de inovação, bem antigo, acho que foi um dos primeiros podcasts que eu gravei, e recentemente eu tive na Rio Óleo e Gás, né, aqui no Rio de Janeiro, e era um evento, era uma mesa redonda sobre cultura de inovação, e a gente estava ali debatendo, né, cultura, isso é uma
alavanca, né, ou uma barreira para implementar um programa de inovação na sua empresa? E a gente sabe que a resposta a essa pergunta depende de como a empresa trabalha a cultura, de como ela identifica seus gaps, de como ela está aberta a inovar, o quanto que ela, por exemplo, dá espaço, autonomia para que as pessoas de baixo para cima na organização sugiram melhorias, o quanto que ela investe recursos nisso, né? Banca esses projetos, esses experimentos. Então, inovação é a gente pode chamar assim, que é uma das dimensões de cultura. Existem vários tipos de cultura, né? Tem culturas que são pouco inovadoras, mas são muito positivas em vários outros aspectos. Mas a grande questão é que para hoje a gente se adaptar no mercado, a gente precisa estar aberto a antever aquilo que vai matar o nosso modelo de negócio atual também. Ou seja, a gente tem que ir aprimorando o que a gente faz hoje continuamente, mas em paralelo a isso, a gente também precisa vislumbrar quais são os novos modelos emergentes, né? Isso é um salto quântico, de algo completamente disruptivo que, né, vai acabar, por exemplo, vai revolucionar, vamos supor, com um segmento. Então, as empresas que querem hoje se perpetuar no mercado, né, tem aquela clássica expressão das organizações infinitas, se é que elas existem, né, mas elas tentam se perpetuar ao máximo possível. O que que elas fazem, essas grandes empresas? Elas estão sempre com o olho no aqui e agora para continuar sendo competitivo e otimizar o que elas já têm, né, os modelos que elas já utilizam, e em paralelo elas também estão antecipando tendências, criando novas tendências de forma inovadora. E para você fazer isso, você não consegue fazer se você não tem uma cultura que favoreça a inovação. Bacana. Entendi. Muito legal. Eu ia perguntar aqui a importância de se mudar a cultura de uma empresa, mas agora já ficou até mais claro. Mas assim, não necessariamente a cultura vai ser de inovação, o que você começou falando, né? É, Então, existem vários tipos de cultura. E às vezes as empresas, elas nascem, elas se desenvolvem, elas acabam e dão lugar a outras empresas. Isso é um movimento normal de mercado. Mas muitas uhum, empresas querem continuar se adaptando, se perpetuando ou criando algo completamente novo, enquanto elas ainda existem. Às vezes elas mudam de nome, né? Às vezes uhum, abrem um outro CNPJ, uhum, mas é um movimento. Por que que é importante entender a sua cultura? Porque a cultura são os padrões de comportamento dentro da empresa que estão por trás dos bastidores e que são encorajados ou desencorajados pelas pessoas, né, desse sistema, dessa instituição ao longo do tempo. Então, a cultura, ela interfere, ela impacta em absolutamente tudo no modelo como a sua organização opera. Então, ela impacta em como você vende os seus produtos ou serviços, em como você inova seus produtos, em como você se relaciona entre si, em como você lida com o cliente. Ou seja, isso, sem dúvida, está relacionado ao sucesso dos resultados da organização. Algo que a gente vê muito é quando um negócio está prosperando, resultados excelentes, a empresa está crescendo loucamente, pode ter certeza que sustentando esses resultados tem uma excelente cultura, tem uma excelente gestão de pessoas, uma ótima liderança, inoculando, né, disseminando essa cultura desejada, dando o exemplo. E a recíproca, né, a verdade, o contrário disso também é verdadeiro. acabou a luz aqui. Gente, Hoje está acontecendo tá um tudo no nosso caos aqui. podcast. Tá. Gente, só contar para as pessoas que já acabou a internet, já acabou. Olha, agora acabou a luz. Eu vou ficar nesse climinha aqui, sim, né? Vou ficar aqui, Tá ótimo, quase na que penumbra. escondidinha. Mas enquanto houver bateria aqui no computador, enquanto houver internet, tudo bem. Ainda bem que eu passei para a internet do celular. Então, por favor, continue. Agora, de novo, já assustei aqui, já não sei onde que a gente estava, já falando de cultura. Mas era isso, Continuemos, assim, sim.
o quanto que quando um negócio também está passando por dificuldades, não está conseguindo se manter no mercado, não está conseguindo vender seus produtos, não está conseguindo inovar, isso também demonstra fragilidade na cultura, né? O quanto que as pessoas Uhum. não estão conseguindo se mobilizar, se articular, se alinhar rumo a uma melhor visão, melhores estratégias de negócio, né? Sim, sim, bacana. Bom, já que a gente falou de estratégias de negócio, então vamos passar para nossas dicas de negócios. Então, conta pra gente. É uma dica para quem, não sei, trabalha com cultura ou para quem quer é, mudar a cultura da empresa, adequar a cultura da empresa. O que que você diria para essas pessoas? Uma dica para Legal. engajar colaboradores na cultura da empresa. Legal. Eu acho que o primeiro ponto que todos os gestores, as gestoras, líderes precisam saber é que existem diferenças em pesquisas de clima, pesquisas só de engajamento, pesquisas só de diversidade e inclusão e pesquisas de cultura. Muitas vezes as pessoas usam o nome, vamos fazer uma pesquisa de cultura aqui, quando você vai ver uma pesquisa de engajamento, você vai ver uma pesquisa de clima organizacional, que mede, né, a oscilação, quase que o humor, é bem sazonal do que está acontecendo na empresa. Opa, temos uma luz aí. É o sabre de luz, olha. Um Vrau, sabre de luz. vrau, vrau. Ai, muito Aqui do legal. meu ladinho. Desculpa, te interrompi. Tô uma Mas péssima host a- hoje. Não, Ju, fica tranquila, tá tudo bem. Então, assim, a minha dica, na verdade, é uma dupla de dicas. A primeira é diferenciar o que que é clima, o que que é cultura. E a segunda, né, principalmente para os líderes, é de ter essa autocrítica de quais padrões de comportamento da empresa, seja da diretora, seja do dono da empresa, seja nosso próprio como líderes, ou, né, enfim, de todos que nos cercam, quais desses padrões estão sendo reforçados por nós ou não estão sendo devidamente desencorajados. Porque a tendência de uma equipe é sempre seguir, consciente ou inconscientemente, o modelo da liderança. É o que a liderança fala, faz, aquilo, Sim. boa parte daquilo, tá? Eu diria assim, que 80% daquilo tende a ser reproduzido, tá? E nesse sentido, a gente precisa se policiar muito, porque com tudo que a gente faz, fala ou deixa de falar, a gente está reforçando e modelando a cultura na empresa. Então, muitas vezes, a gente, como líder, se queixa de alguma coisa ou reclama, mas a gente não está influenciando positivamente, seja para os nossos líderes ou para os nossos liderados, uma mudança de comportamento. Então, a gente, né, como líder, não está servindo como um colchão que amortece esses ruídos na empresa. Pelo contrário, a gente só reverbera isso muito mais. Então, é mais uma dica para a gente ter essa autorreflexão e pensar, puxa, o que que do comportamento do meu time, né, o meu time está espelhando em algo que eu faço ou deixo de fazer. Então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente realmente entender qual a cultura que a gente está reforçando, né? Se eu me Uhum. atraso sempre para as reuniões, eu É. reclamo quando meu time se atrasa, né? Uhum. Se eu passo da hora e eu não consigo diferenciar o que que é vida pessoal e vida profissional, esse é o exemplo que eu estou dando para o meu time. Então, são sutilezas que, quando feitas muitas vezes, e as pessoas sequer às vezes trazem isso à consciência, isso tudo é cultura, né? Então, é da gente se questionar sobre isso e eu sugiro sempre rodar um diagnóstico de cultura para entender se de fato aquilo que está escrito no código de cultura da empresa é o que é vivido, praticado, reforçado por todos. Porque aquilo está alinhado à estratégia, mas talvez o que a sua empresa está fazendo hoje, os times estão fazendo, não está exatamente te levando para aquele lugar. Uhum. Muito bom, muito bom. É, a luz voltou, eu posso apagar aqui Você meu sabe? sabre de luz, que agora está verde. Aí apaguei. É, e vamos para a nossa dica cultural. Então, fala pra gente um filme, livro, série, música, alguma coisa que te inspirou e que você acha que pode inspirar quem está escutando a gente agora. Legal, bacana.
Pode ser uma dica de um podcast de uma Oh, especialista de cultura? por favor, porque eu adoro podcast. Eu sou, obviamente, né, Suspeita uma para falar. suspeita, sou uma adoro quando indicam podcasts aqui para mim. Legal. É um podcast de uma especialista de cultura americana. Ela é bem conhecida, mas para quem não é da área, talvez não conheça, ela se chama Carolyn Taylor. E ela tem todo um método, né, de análise de cultura, ela é uma consultora sênior, e ela fala muito sobre valores, ela tangibiliza valores e como que eles são vividos, né, em termos de comportamento nas organizações. Então, ela tem um podcast chamado Walking the Talk, de cultura, e é bem Walking Your Talk, na verdade, o podcast dela, porque o Walking the Talk é o nome do livro. Mas o podcast tem Walking your episódios bem talk. curtinhos e tem alguns exercícios para você fazer também de autorreflexão. Eu acho bem bacana, assim. Gosto bastante dessa pegada e dessa objetividade que ajuda a gente a tangibilizar o que são esses valores que a gente tanto busca, né, dentro da organização, esses padrões culturais. Ah, muito legal. Muito legal, gostei. Já anotei aqui, já vou procurar daqui a pouco. Daqui a pouco eu procuro. Então, já deixa seus contatos também para quem quiser saber mais sobre você, quiser te seguir, quiser saber sobre a cultura também. Beleza. Quem quiser pode entrar em contato conosco ou com um dos nossos especialistas pelo nosso site, que é www.cultua.com. Então é kultua.com. E também temos nossas mídias no Instagram, temos página no LinkedIn, que a gente divulga bastante conteúdo da nossa empresa também. E o meu LinkedIn é barra Lívia Brandini. Então é bem facinho, né? Meu nome está aqui na tela também. Só eu jogar lá no LinkedIn que vocês vão me encontrar e, por favor, podem, né, se sentir à vontade para a gente se conectar por lá. Ah, muito bom, muito bom. Então, Lívia, muitíssimo obrigada e desculpa a confusão. Gente, hoje foi um dia estranho. Desculpa. Não, não precisa pedir desculpa nenhuma. Eu Muitas falhas também. Aqui eu técnicas. recebi um iFood que não era nem meu, que não fui nem eu que pedi, o meu porteiro só desistiu na Não, hora que eu fui lá atender. foi uma gravação bem animada, bem animada. Foi muito boa, bem É divertida. bom que a gente, né, a gente é resiliente, a gente se adapta, se vira É, nos 30 aqui tá tudo certo, foi ótimo, é foi um isso prazer, aí. Ju. É isso aí. Muito Acho que obrigada. ficou até mais legal, na verdade. Não, muito, muito, muito Quebrou o obrigada. script. É, completamente, mas adorei, adorei. Mas muito obrigada e até a próxima. Beijo para você. Até. Um beijo, tchau, tchau. Tchauzinho. E muitíssimo obrigada também a você que está aí, escutou ou então assistiu esse episódio até aqui no final. Se você por acaso se lembrou de alguém que pode gostar desse conteúdo também, então indica a gente, compartilha nas redes sociais, manda no grupo do WhatsApp da família e assim você está ajudando a gente a alcançar cada vez mais pessoas. Você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e no Facebook, que é o @empreendedelas. E se quiser também seguir no LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito, né, não? Então tá, perde não. Até lá.